Nosso papo descontraído hoje é com Simval Filho, diretor executivo da Questão, 100% editora. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Milene. Prazer estar aqui com vocês. Que bom é receber executivos da capital. Vocês estão estabelecidos em Osasco, é isso? Isso mesmo, Osasco, Grande São Paulo, né? Tá tudo ali no mesmo pedaço, né? E com essa era digital, onde tudo é muito prático, muito fácil, qual a razão, por exemplo, do divulgador na presença física numa editora, num revendedor, num distribuidor e numa livraria? Olha, Milena, eu acredito que é muito importante. Como diretor da empresa, eu visito periodicamente o Brasil inteiro, as capitais, as principais cidades, onde os nossos produtos estão sendo vendidos, para aproximar do ponto de venda, entender melhor a lógica de como o cliente se relaciona com a livraria, com o distribuidor, com os compradores, enfim. É importante que a gente, como editora, tenha sensibilidade de como as coisas acontecem na ponta e não apenas, digamos, ficar sentado no escritório e tirando conclusões da realidade que às vezes não coincidem, né, com o que acontece realmente no chão, né, no dia a dia. E isso eu vejo que é muito importante, é fundamental, é estratégico até para o futuro do negócio. Nós percebemos aqui, através das nossas atendentes, que a visita, por exemplo, de um divulgador, de um editor, realmente é um combustível para o produto dele. Porque normalmente ele divulga as novidades e até ajuda a disponibilizar de uma forma mais eficaz o produto dele. É muito importante a presença do divulgador nas livrarias. Mas me diga uma coisa, 2016 foi o ano da Bienal em São Paulo. Sim. Como que foi o movimento, o público, porque eu não estive esse ano na Bienal, como que está reagindo àquele mundo encantado da Bienal no Anhembi? Eu diria que a gente tem duas leituras, né? Tem a leitura pessimista, né? Que você faz o viés da leitura do plano de fundo político, econômico, que realmente foi um ano de muita dificuldade para as livrarias no Brasil, né, de modo geral. Não dá para negar isso. A Bienal é um reflexo também desse cenário e daí disse que houve menos público, que houve menos expositores, então a Bienal não estava na grandiosidade dos anos anteriores. Porém, a gente participou ali com um distribuidor no nosso segmento, nós percebemos que o público ele está consumindo de uma forma mais racional, eu diria. Por exemplo, os produtos que são mais baratos, o público quer, digamos, pechincha, que é aqueles produtos que estão em liquidação, em ponta de estoque, seja o nome que a gente possa dar. Por outro lado também, há aquele perfil de público, e a gente lida diretamente com esse perfil, um público mais jovem, que tem uma paixão por aquilo que ele consome, que é o caso da cultura pop de forma geral. A gente vê esse universo de quadrinhos, de filmes, de cinema, de séries de televisão, tudo isso falando sobre super-heróis. Tem um universo gigantesco que está inserido hoje na cultura pop. É difícil hoje você andar no supermercado, no shopping e não ver alguém com a camiseta do Super-Homem, do Batman, do Homem-Aranha ou coisa parecida. Então esse universo está permeando as relações comerciais. E hoje, quando você visita uma Bienal, por exemplo, a gente esteve lá, estivemos na Comic Con Experience, que é a maior feira de cultura pop da América Latina, e na sua terceira edição já superou as dos Estados Unidos, perdendo só para Nova York e San Diego. Então a gente vê que o brasileiro ele tem uma paixão por cultura pop e nossos materiais estão alinhados com esse momento, com esse espírito do tempo, digamos assim. E a Bienal é um reflexo disso. Quem teve as maiores filas, né, nos estandes da Bienal foram os youtubers, foram aqueles que se conectam com essa nova geração. Você pode fazer várias críticas, se a qualidade do produto é boa o suficiente, pode se fazer várias leituras, mas o fato é que eles estão atraindo uma nova geração. Esse tipo de material que se comunica com essa geração, quadrinhos e outros perfis de materiais diferenciados, estão se comunicando com uma grande massa de leitores que estão vindo. Então isso é fundamental. Nós estamos
eu não vejo que a gente está perdendo, a gente está conquistando um novo público ao trabalhar essas vertentes da literatura. E você falou aí de quadrinhos, né? E eu percebo que o mundo religioso, as editoras estão embarcando nesse segmento aí dos personagens, né? Com certeza. O infantil, o juvenil. E a sua editora também caminha nessa área de desenvolver a linguagem do cristão, evangélica, por exemplo, usando tipos de personagens, criando esses personagens. Com certeza, Milani. Nós temos 4 anos como editora, mas mais de 10 anos de mercado, né? O Grupo 100% Cristão começou como rede de livrarias, né? Continua até hoje, livrarias especializadas cristãs. E a editora, ela começou com esse foco e hoje nós até abolimos, né, no nosso planejamento qualquer lançamento que não seja de cultura pop cristã. Então a gente procura fazer, por exemplo, os materiais com artistas que trabalham ou trabalharam para a Marvel, DC Comics, que são essas empresas de referência no mundo, né, de histórias em quadrinhos. Só que, claro, com a linguagem, com o teor de histórias cristãs. Sejam elas bíblicas, como você mencionou, o nosso carro-chefe, por exemplo, é a Bíblia HQ, que é uma Bíblia em quadrinhos. HQ significa quadrinhos, Bíblia em HQ. Então, essa Bíblia, ela é o nosso produto mais vendido, é o carro-chefe, ela vem com 2 DVDs, é um produtaço. E ela é a história da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, contada em quadrinhos, no melhor estilo da Marvel, DC Comics, do desenho americano, que é o mais comum. Aí eu percebo, dá licença um pouquinho, claro. Porque, olha, isso aqui é uma joia. A qualidade, de altíssima qualidade, então isso facilita muito o entendimento da linguagem bíblica, né? Com certeza. Olha, parabéns. Obrigado. Agora, me fala um pouco, o destino do livro físico, porque há uma preocupação no ar aí da permanência do livro físico no mercado. Como anda isso? Olha, esse movimento. Eu me espero, por exemplo, mais no mercado americano, que é onde o livro digital ele mais caminhou, né? Tem uma produção, uma vendagem muito expressiva, né? Chegando aí algumas editoras a ter quase 30% das suas vendas baseadas no digital. Então é uma força muito grande. Comparado com o Brasil, que as grandes editoras às vezes têm 3%, né, do faturamento ligado ao livro digital, que não representa praticamente nada. Então lá é um espelho, né, do que pode acontecer, do que nós podemos enfrentar no futuro. Nos Estados Unidos, desde que o livro digital existe e cresceu bastante, cresceu também em paralelo a venda de livros impressos. A produção impressa, ela multiplicou, ela cresceu bastante, cresceu em taxas de 10%, 15% ao ano, desde o lançamento, né, digamos o boom, a comercialização dos produtos digitais, dos livros digitais. Então, o que significa isso no meu ponto de vista? Tem vários estudos, né, que trazem algumas vertentes, eu aposto numa delas, que o digital ele traz um público que é nativo, a criança, o adolescente, que já nasceu consumindo o livro digital. Então ele já nasce praticamente, sai da maternidade com o tablet, com o celular na mão. E a gente percebe quando as crianças vêm até a nossa livraria, a curiosidade que é, porque ela já conhece no mundo digital, mas só que aqui ela pode pegar, ela discute com a mãe, com as irmãs, né? Por exemplo, essa qualidade da Bíblia produzida por vocês, isso chama a atenção de qualquer criança. Com certeza. Eu acredito que nós temos aí um longo caminho ainda com as editoras, com os livros de produção física, né? Eu acredito, Milani, que é comum as crianças, os adultos, tudo em geral, gostar do cheiro, né, do livro, da celulose, é um companheiro, né? Exatamente. Seja na biblioteca, na sua cabeceira. Todo momento você tem como contar com aquele produto, principalmente de altíssima qualidade. Mas eu quero perguntar para você que é um terror para as livrarias, para os distribuidores, a Amazon. Mas você não vai responder agora, você vai responder daqui um pouquinho, que nós voltamos em seguida. Milani GI. As maiores marcas de impressoras multifuncionais à pronta entrega. Samsung, Toshiba, Brother, Sharp e Canon OC.
vendas, locação e o mais avançado sistemas de outsourcing. Compre online milanigi.com.br e visite o nosso showroom. Milani, 40 anos de variedade e qualidade. O vídeo institucional possibilita diversas aplicações dentro e fora da sua empresa. Seja mostrar a seus clientes quem você é ou o que a sua empresa faz e oferece de melhor para o mercado. A Aico Filmes é uma produtora audiovisual especializada na captação de imagens que traduzam para seus clientes e colaboradores qual é a postura e posicionamento de atuação da organização perante um mercado extremamente competitivo. A Aico Filmes oferece ao seu negócio vídeo institucional de uso interno, como, por exemplo, para a integração de funcionários, vídeo institucional de uso externo, vídeo demonstrativo e explicativo de uso interno e externo, vídeo manual para fornecedores e distribuidores. A Aico Filmes possui uma equipe capacitada para fornecer consultoria no que diz respeito à produção audiovisual da sua empresa. Livraria Milani. Vendas online milanigi.com.br. Conheça nosso sistema de encomendas. Livros motivacionais, literatura infantil e adulto. Milani, 40 anos de variedade e qualidade. Aguardamos sua visita. Estou conversando com Simval Filho. Que diálogo gostoso, que delícia conversar com uma pessoa que tem o prazer de produzir, o prazer de informar, o prazer de levar a informação para todo tipo de público. O que nós queremos saber é sobre a Amazon. A Amazon chegou com tudo, fazendo praticamente um preço simbólico. Isso tem atrapalhado ou tem ajudado a sua editora? Olha, particularmente para nós trabalhamos com a Amazon da mesma forma que trabalhamos com os outros parceiros no meio digital. Então, para nós não teve nenhum impacto positivo, que é mais uma loja vendendo, né? No mundo inteiro, a Amazon ela tem tido essas polêmicas, né, de entrar em novos mercados de forma bem agressiva, procurando uma dominância para depois, evidentemente, estabelecer todas as regras, né? Já que ela se tornaria majoritária. No Brasil, eu não vejo, Milani, que ela conseguiu fazer isso. Pode ser que consiga no futuro, a gente não sabe, mas as grandes editoras, muitas editoras, elas estabeleceram as cartas, né? Logo que a Amazon chegou, até baseado na experiência que a Amazon praticou em outros países. Então a Amazon ela não teve a facilidade que ela teve em muitos lugares, né? Para o mercado americano, que ela cresceu de uma forma absurda. E aqui não, aqui ela é mais um competidor, até pelo tamanho dela, pelo porte, por ser uma empresa multinacional com a força que tem, até eu diria com mais dificuldades do que o que seria normal, né? Então hoje ela não é o principal, é um dos, né? Mas não é o principal canal digital de vendas do e-commerce brasileiro, né? De livros. Com certeza o grupo B2W é o dominante, seria a Amazon brasileira, né? Mas eu não vejo com essa preocupação a Amazon aqui. Agora lá fora, realmente nos Estados Unidos tem muitos problemas, né? Hoje a Amazon até já fez o caminho inverso, ela está começando lojas físicas, né, nos Estados Unidos. Então a gente não sabe onde isso vai parar, né? Realmente. Então, Milani, bom, falando de grandes autores, por exemplo, nós fizemos uma adaptação em mangá, sendo fiel ao nosso estilo, mas do John Bunyan, que é o autor cristão mais vendido da história. O seu livro, que é de obra de domínio público, O Peregrino, ele vendeu mais de 900 milhões de exemplares das suas diferentes versões. E nós temos um mangá exclusivo, assim, maravilhoso. Claro que também nós temos aí, autores, personagens de muito peso. Por exemplo, esse ano a gente está lançando o Lutero, em comemoração aos 500 anos da Reforma. Então é outra obra magistral, histórica, para você ver que a gente procura assim, fazer obras de relevância, tanto no sentido histórico, né? Muitas vezes no sentido também bíblico, religioso e, claro, personagens de ficção que não perdem nada para as grandes aventuras que a gente vê na grande mídia, né?
Você mostrando esses trabalhos aí, eu lembro quando criança. O meu primeiro livrinho que chamou a atenção mesmo foi a história de Fátima. Agora, e jovens, crianças, jovens adolescentes, por exemplo, que estão ingressando aí nesse mundo da literatura, vocês têm dado oportunidade para essas pessoas? Ah, sim. Como eu disse, a gente tem aberto muito canal com jovens autores, novos autores nacionais, né? E nosso material ele se comunica muito com o público jovem, né? A criança, ela é um ponto de partida, eu brinco, mas hoje quem consome cultura pop, estatisticamente falando, são mais adultos. É incrível, a gente pensa que é a criança, o adolescente, mas os adultos consomem muito o nosso produto. É que remete, então, remete à juventude, os tempos antigos, a coleção de quadrinhos da infância. Nós temos aqui em Marília alguns escritores que começou aqui com a gente, né? Nós temos o Vitor Dias, começou com 11 anos, hoje ele está com 17, 2 livros escritos. Nós entrevistamos recentemente aqui a Tatiane Rodrigues, e isso aqui também tem o fator sorte, não é? Com certeza. Essa menina ela fez uma campanha muito diferenciada que chamou a atenção de uma editora, e essa editora convidou ela para fazer o lançamento da Bienal. E ela chegou ao número de 500 livros. Levaram 500 livros para a Bienal. E venderam os 500 livros. 2016. Venderam os 500 unidades. Que legal. E ela cansou. A primeira experiência dela já foi com a vendagem de 500 livros. Então nós entrevistamos essa menina. É um exemplo, é um fio condutor aí que aponta aí como uma dos exemplos, né? Com certeza. Você tocou num ponto importante, Emiliano. O autor hoje, me pergunto sempre, o que eu devo fazer para publicar uma obra com vocês ou com qualquer outro editor? Eu sempre digo, o autor hoje é um personagem. Ele é um personagem de si mesmo, ele é uma celebridade, digamos, e ele precisa se comportar como tal. O autor hoje não é como antigamente, que ele vivia no universo, aquela figura do ermitão, que ia lá numa alto de uma montanha, escrevia, tinha uma revelação para a humanidade e trazia. Hoje não, o autor, as pessoas querem saber quem é a pessoa, o que ela consome, o que ela faz, qual que é o estilo. E a disputa, a concorrência que é acirrada, né? Eu costumo falar, porque nós precisamos alimentar o sonho das crianças, né? Normalmente vem com o pai, com a mãe. Então eu procuro ser bastante criterioso nas respostas, né? Porque ali começa um sonho. Verdade. E nem todos têm essa habilidade, não é? E o que a gente percebe? Que, como em todos os ramos, todas as atividades, seja no mundo da música, no mundo da literatura, existe uma competição. Com e certeza. hoje, há esse filtro aí, que só desponta mesmo aquele que está preparado, não é isso? É verdade. E se não está também, não é demérito. Muitas vezes a pessoa ela precisa buscar um preparo adicional, seja nessa linha que eu estou dizendo, até da personalidade, o emocional, isso precisa ser trabalhado bem, e também das ferramentas técnicas, do preparo para escrever, para o ofício de escrever mesmo. Então, e você tem muitas ferramentas aqui para quem quer começar a escrever, né? Só começando a ler. Nós temos aqui uma outra coisa que chama a atenção. Fala um pouco da Bíblia da Mulher Virtuosa, é um trabalho comercial que eu desenvolvo com o selo Atos, que é a Bíblia de estudo da mulher mais completa do mercado. E eu encorajo muito o cristão, o religioso principalmente, porque você pode desenvolver, ela é uma Bíblia completa, mas hoje a gente tem Bíblias e livros para todos os estilos, para todos os gostos. Tem Bíblia da mulher, do homem, da criança, do bebê, do adolescente, em quadrinhos, para todos os gostos. Então, você tem uma oportunidade, quem é autor, quem gosta de escrever, tem a oportunidade, quem gosta de ler, tem a oportunidade de ver obras de todos os estilos. E eu encorajo muito a pessoa que está começando a testar, né? Mesmo que ela erre, mesmo que enfrente alguns nãos, mas seja persistente também. Seja persistente no seu sonho, porque é possível fazer obras de qualidade. A gente é exemplo disso, né? Uma editora que começou há pouco tempo, chegamos hoje a 50 obras só nesse estilo de quadrinhos em catálogo. E para a realidade brasileira é um número excelente. Isso aqui acaba se tornando um manual para a mulher moderna, né? A mulher que começa aí no mundo empresarial,
ela precisa saber da sabedoria, né? Com certeza. Dos escritos, principalmente de Jesus, né? Porque o que nós vendemos de livros que foca ali a figura de Jesus é incrível, é o campeão de vendas. Você vê que verdade. Nós falamos aí de Augusto Cury, por exemplo, ele chega a 20 milhões de livros, né? E ele trabalha muito em cima disso, o antes e o depois, né, da revelação dele, que hoje ele é um cristão, né? É verdade. Então, é muito importante essa participação sua no nosso programa, porque você está dentro de uma livraria, não é? E isso, nós sabemos a dificuldade que o país está passando por um momento de crise, não tem como esconder. Com certeza. Mas as editoras estão tirando de letra isso, ou está com dificuldade, qual o rumo dentro, o que você tem aí para falar desse mundo da produção de livros dentro de uma situação do que o país passa hoje? Eu vejo assim, a gente está numa outra esfera por atuarmos no segmento religioso e de cultura pop, que é algo totalmente novo. Nós somos falar que a única no mundo, mas a segunda no mundo. Então tem outra empresa com perfil parecido com o nosso, com foco em cultura pop cristã. Então a gente tem um perfil sui generis, né? A gente não é muito similar a outras situações, talvez comparar com o universo de quadrinhos nacionais, mas eu vejo assim que cada segmento hoje ele tem um desafio maior. Seja o nosso segmento, que você tem uma oportunidade maior de crescimento, porque a gente está lidando com o universo religioso, o universo de cultura pop, dois segmentos que enfrentam crescimento nos últimos anos, mas também outros segmentos que têm outras dificuldades, outras oportunidades. E hoje eu digo assim, exige-se mais do editor, exige-se mais da editora, você não pode fazer um papel reativo somente, você tem que pensar muito além do convencional, se desdobrar, né? O momento de dificuldade ele vai exigir mais estratégia, mais em ação, mais em marketing, mais em relacionamento, mais em vendas, mais em visitas. Tudo você tem que fazer de uma forma ainda mais intensa do que faria num cenário normal. E esse momento separa, como se diz o ditado, os meninos dos homens, né? É o momento em que você é a peneira, é o momento em que realmente as dificuldades elas sobressaem aqueles que têm maior preparo e talento, e por outro lado aqueles que não conseguirem, né, que ficarem absorvidos pela dificuldade, pelo cenário adverso, ou não tiverem condições de superá-lo, infelizmente podem ficar pelo caminho. Espero que não, né? Mas com esse avanço aí dos investimentos em grandes shoppings, que corre o Brasil inteiro, tem nascido novos revendedores, novos livreiros, novos pontos de vendas de livraria física? Olha, eu diria assim, novos pontos... É difícil falar de novos pontos no momento que as grandes redes estão fechando livrarias. Mas existem estratégias diferentes. Por exemplo, as feiras de livros em shopping cresceram muito nos últimos anos, continuam crescendo, apesar do cenário adverso. Então, surgiu uma nova estratégia. Essas feiras de livro hoje estão quase virando, eu vi várias vezes, virando lojas, né? Então, antes eles entravam com uma alternativa à loja, a loja de repente nem existe mais e eles acabam assumindo o papel da loja e numa lógica de preços baixos. Então essas são alternativas. Outra alternativa, o Brasil tem um mercado gigantesco que outros países não têm de vendas porta a porta. São um número gigantesco de revendedores porta a porta, que o segmento também continua crescendo e representa uma boa oportunidade, seja de renda para quem gosta de vender livros, seja para as editoras, né? Então eu diria o seguinte, que o cenário ele acaba trazendo alternativas. Não vou dizer se elas são melhores ou piores, mas elas são alternativas. Falar para você que não existe canal de vendas hoje que cresce no Brasil de livros? Existe, isso existe. Então, eu estou lembrando, porque você está falando isso, a gente começa a raciocinar. Recentemente teve uma feira do livro aqui no nosso shopping. Eu tive a impressão que estava numa bienal, numa mini bienal de tantas oportunidades, tantas variedades de livros que tinha ali no shopping durante 30 dias. Eu acho que isso é um segmento, a tendência a crescer. Com certeza. E para vocês, altamente favorável, não é? Com certeza. Ô Silvan,
Foi muito bom conversar com você. Eu acredito que o nosso público aprendeu muito. E novas possibilidades aí, você que tem os seus escritos nas gavetas, né? Com uma entrevista dessa dá até vontade de começar a escrever ou continuar a escrever e até procurar uma editora em razão dessa qualidade de livros que foram expostos aqui hoje para o nosso público. Conversei com Simval Filho, diretor executivo da 100% Cristão. É sempre bom ter um empresário deste nível na nossa cidade. Importante, porque nós aprendemos muito com esse tipo de investimento. Eu acredito que o nosso telespectador que quer lançar um livro aprendeu muito com o nosso programa hoje. Eu agradeço imensamente a sua presença. Eu que agradeço, Milânia, também ao todo o povo de Marília e região. É uma alegria estar aqui nessa terra tão querida. A gente tem um trabalho bem forte aí de distribuição dos nossos materiais em vários pontos de venda, sejam eles cristãos ou pontos de venda que tem trabalhos, enfim, de todo tipo de material de livros, de literatura. E eu quero te presentear agora com o nosso produto, que é um produto novo, são jogos de cartas que nós lançamos. Nós estamos lançando jogos de tabuleiro e vários outros materiais ligados a games físicos. Então, esse é um desafio nosso para esse ano, para os próximos anos. Eu quero te presentear com esse material e esperar que todos vocês nos acompanhem, né, nossas notícias pelo site editora100%.com.br.